Fala galera, responsabilidade civil, responsabilidade penal, qual a diferença entre elas? Será que elas coexistem? E como se aplica na prática? Galera, eu vou trazer esse material bastante interessante para todos vocês trabalhadores, tanto do setor industrial, como do setor têxtil, como do comércio. Onde houver trabalhador, um dia você pode precisar dessas informações. E essas informações, você sabendo hoje, lhe serve de suporte na tomada de decisões e também reconhecer os seus direitos. Quando você não conhece os seus direitos, é como se você fosse uma criança. O objetivo desse material que eu estou produzindo não é dar aula de direito, e sim trazer informações básicas, mas que são suficientes para que você conheça de perto os seus direitos e deveres. Se você quiser informações aprofundadas sobre essa questão do direito, eu sugiro que você procure um professor e advogado para te dar um respaldo maior. Mas esse material é o suficiente para você entender o que é uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal. Eu peço para ti acompanhar esse material com bastante atenção. Então, atente os seus ouvidos, abra os seus olhos, porque esse material é bastante importante. Eu sou o Tom Ina e você está no canal da informação. Galera, é interessante que antes de eu entrar nesse assunto responsabilidade penal e civil, é bom destacar a palavra responsabilidade, até para servir de suporte para entendermos essa questão. Então, responsabilidade é uma palavra que vem do latim, que significa respondere, e que poderíamos simplificar dizendo como responder ou prometer em troca. Então, é uma palavra de origem latina. Então, ela demonstra a qualidade de ser responsável, de responder pelos atos próprios ou de outra pessoa confiada. Então, quando tudo isso começou? Isso veio lá de Roma antiga. Por exemplo, não existia diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Com o passar dos séculos, surgiram diferentes formas e teses de como interpretar o assunto. Mas uma coisa continuava igual: a responsabilidade penal de natureza pecuniária, aquela monetária, aquela indenizatória. Então, era uma forma usual de punir o infrator. Então, o que é responsabilidade civil? Ela é indenizatória. Então, e busca reparar um dano, um prejuízo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu aí um prejuízo grande, né, que tenha sido provocado por outra pessoa. Então, a responsabilidade civil, ela chama essa pessoa, o agente, para indenizar a vítima. Podemos também dizer que o objetivo da responsabilidade civil é diminuir a dor do ofendido. Então, isso porque nem sempre é possível reparar o dano. Olha só, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de uma situação como essa. Vamos pensar em um trabalhador, João, mais ou menos 30 anos de idade. Então, ele trabalha em uma empresa, por exemplo, a Atibaia Limitada. Então, a função de João é operar uma empilhadeira. Um dia a empilhadeira dele, ao passar por um piso desnivelado, tombou. E ele não estava utilizando o cinto de segurança e foi obrigado a trabalhar em piso desnivelado. O João, no momento do acidente, tentou pular da empilhadeira assim que percebeu que a mesma estava tombando, mas não conseguiu impulso suficiente. A empilhadeira caiu em cima de sua perna e a esmagou, tendo que ser amputada. Agora pense comigo a situação. Algum dinheiro no mundo tem como reparar esse dano? Tem como trazer a perna dele de volta? Não, claro que não. É aí que entra o direito civil. E cabe melhor o conceito de diminuir a dor do ofendido. Então, a gente vai diminuir a dor do ofendido, vai aplacar essa dor. De que forma? Ele continuará sem a perna, mas receberá uma boa quantia financeira por isso. Ah, agora eu entendi! Galera, a responsabilidade penal, também conhecida como responsabilidade criminal, ocorre quando uma norma ou lei é descumprida e, claro, quando há como resultado causar dano a alguém. Interessante notar que só pode haver crime se uma lei anterior assim o definir. Isso fica claro no artigo 1º do Código Penal. Então, o artigo 1 do Código Penal ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal. O Código Penal inteiro
traz várias responsabilidades de pena para vários tipos de crime diferentes. Olha só, relação de causalidade lá do Código Penal, no artigo 13, diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria sido ocorrido. O exemplo claro disso, galera, que eu acabei de ler para vocês é o seguinte: o empregador em uma obra que tem lá vários buracos ali abertos para poder fazer o içamento ali das vigas. Aí o que ocorre? O mesmo nesse intervalo de tempo ele não dá providência de fechar, de tapar aquele buraco. E aquele buraco fica aberto. Vê um trabalhador ali, cai, sofre um acidente e tem como resultado aí, por exemplo, uma morte. Isso é um exemplo claro de responsabilidade penal ou criminal. Nesse caso, além da indenização financeira, o empregador ou a pessoa que respondia por ele naquele setor, por exemplo, o mestre de obra, ele pode ser preso. Galera, o curioso na responsabilidade penal ou criminal é que a pessoa que está diretamente ligada àquele serviço, por exemplo, o mestre de obra, eu posso botar um fiscal, eu posso botar ali um líder lá daquele setor elétrico, eu estou dando como exemplo aqui a construção civil, mas isso vale para qualquer âmbito aí da indústria, do comércio. Então, olha só, você tem lá aquele cara. Então, o Código Penal, ele responsabiliza a pessoa, a última pessoa. Então, essa última pessoa, aquele mestre de obra que viu que aquele serviço era perigoso, que não deu um cinto para o trabalhador, que viu se o trabalhador estava passando mal, e mesmo assim permitiu que ele trabalhasse, e esse responde criminal. E já o empregador, ele responde na vara civil para fazer a indenização. Você consegue entender como é que procede o Código Penal? É dessa forma. No caso, o mestre de obra, ele vai responder porque ele é a última pessoa que deveria ter feito alguma coisa e não fez. Então, ele responde criminalmente, podendo ser preso. E aí, nesse caso, você consegue perceber que tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal ou penal, elas coexistem. Então, a gente tem o que aí? A gente tem o fator indenização, responsabilidade civil. E a gente tem o fator ali morte, responsabilidade criminal. Então, elas coexistem. Enquanto a responsabilidade civil se refere ao dano de ordem pessoal contra alguém ou uma pessoa ofendida, a responsabilidade criminal diz respeito ao dano, crime contra uma pessoa, contra a ordem pública ou contra a sociedade. No exemplo de João, o operador de empilhadeira, além da indenização que o empregador pagará, alguém poderá ser preso. E enquanto a indenização, a responsabilidade civil, tenderá a ser paga pelo empregador na esfera penal, na criminal, respondendo quem poderia ter agido para evitar o acidente e não o fez. Especificamente sobre aquele acidente sofrido por João, olha só que coisa interessante. Na esfera civil, no artigo 7, diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí você vai ver lá no parágrafo 28º, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. É curioso, né? Na Constituição Federal, ela diz o seguinte, que haverá indenização por parte do empregador se houver culpa. Já no Código Civil, diz que pode haver indenização mesmo sem haver culpa. Olha só o que diz. Artigo 927. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigatório a repará-lo. O parágrafo único diz: haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando atividades normalmente desenvolvidas pelo autor do dano implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Já na esfera penal, podemos utilizar tanto o Código Penal quanto a Lei 8.213 de 91. Neste caso, olha só o artigo 19, parágrafo 2º da referida lei. Ela diz:
constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene no trabalho. Galera, você consegue entender o quão é importante as normas regulamentadoras de segurança do trabalho? Você consegue entender o quão é importante o canal do Tom para trazer essas informações de forma simplificada para você entender? Então, é importante sabermos dos nossos direitos para que amanhã depois não sejamos aí feitos de bobo. Então você vê, uma vez que a empresa ela poderia ter evitado, não deixar o trabalhador utilizar aquele equipamento naquele chão, naquele piso acidentado e ainda mais sem o cinto, a mesma cometeu ato ilícito. Infelizmente aí João foi vítima duas vezes, uma na esfera civil, que ele vai receber indenização, e outra na área crime, que o autor aí, o responsável, ele vai responder ou processo ou vai ser preso, vai para o Chilindró. Galera, se você gostou do material, deixa o seu like. Eu sou Tom Winner e deixo aquela informação que lá do início. Se você quer informação mais precisa, procure um advogado. Ele vai te dar informações bem mais aprofundadas. Mas esse material é o suficiente para que você possa ter aí as ferramentas para pleitear os seus direitos e não ser feito de bobo. Então, é importante você compartilhar, é importante você deixar seu like. Forte abraço e até a próxima.